chegaram a entrar com uma ação na justiça, verdadeiros sicários da democracia, tentando impedir que essa sessão não se realizasse. Por quê? Do que tem medo esse governo? Governo corrupto! Na sessão de 24 de outubro, a maioria dos vereadores votou pela abertura de processo para cassação do prefeito por crime de responsabilidade. Nós não estamos dizendo, eu estou afirmando porque eu tenho as provas documentais aqui. Eu não tenho testemunha, não tem nada, tem documentos a serem apresentados. E é isto o medo desse governo. É dever suas contas, chegar até o conhecimento da população e saber que estão desviando dinheiro público. A Justiça decidirá sobre a continuidade do processo. A verdade sobre Marcelo Rangel. Neste segundo turno, é hora de separar o joio do trigo. O eleitor tem que saber quem o seu candidato realmente é. Se é um bom gestor, se responde ou não a processos na Justiça. A verdade sobre Marcelo Rangel. Marcelo Rangel responde por fraude em licitação. É acusado pelo Ministério Público de ter contratado de forma irregular serviços para a 24ª Münchenfest, causando lucro ilegal para empresas privadas e um prejuízo de R$250 mil para o município. Neste processo, o Ministério Público pede a suspensão de direitos políticos de Marcelo Rangel por até 8 anos. O prefeito Marcelo Rangel tem em sua ficha a acusação de nomear funcionário fantasma quando era deputado estadual. Segundo o Ministério Público, o assessor do gabinete do então deputado nunca teria exercido quaisquer funções para a Assembleia Legislativa. Segundo o Ministério Público, Marcelo Rangel teria desviado mais de R$200 mil. Inclusive, o prefeito está com um novo pedido de bloqueio de seus bens por este processo. A verdade sobre Marcelo Rangel. Segundo o Tribunal de Contas, houve irregularidade na dispensa de licitação para fornecimento de cadeiras para evento da Secretaria de Educação. Marcelo Rangel está sendo investigado pelo Núcleo de Combate a Crimes Praticados por Prefeitos, do Ministério Público, por promoção pessoal ilícita em publicidade oficial. Ou seja, teria usado dinheiro público para divulgar a sua imagem. O comissionado de Marcelo Rangel, segundo o Ministério Público, desviou mais de R$700 mil do mercado da família. Uma vergonha para a cidade. Veja as imagens. Isso é trabalhar? Esse não é o rumo certo. O Tribunal de Contas alerta que Marcelo Rangel descumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, ultrapassando o limite estabelecido de 95% do teto para despesa total com salários. O atual prefeito, além de ter aumentado agressivamente o IPTU e a taxa do lixo, criou quase uma centena de cargos comissionados desde sua posse. Durante essa gestão, na Câmara, trabalhamos duro para conter o ímpeto de arrecadação e fiscalizar inúmeros contratos suspeitos. Essa gestão passa por uma crise econômica causada pela escolha equivocada das prioridades pelo prefeito. A dívida consolidada é de mais de R$304 milhões. Temos mais de 45 instituições conveniadas com o município que atendem o idoso, a criança, o adolescente e a pessoa com deficiência. Todas sofreram muito nesse mandato com atraso sistemático dos repasses. Candidato Marcelo Rangel, a prefeitura mal consegue pagar o que é básico. Tem inúmeras dívidas com fornecedores. Não consegue fazer os repasses em dia para entidades sociais. Muitas vezes, faltou até feijão no restaurante popular por falta de dinheiro. Mesmo assim, o senhor aumentou o número de cargos em comissão e teve gastos desnecessários, como este, que nós citamos aqui, dos 136 mil com a tocha olímpica. O senhor acredita que a prefeitura está com as contas desequilibradas porque o senhor gastou mal? O senhor não soube controlar o dinheiro público, candidato? Candidato Marcelo Rangel, o senhor estava até poucos dias com os bens bloqueados na Justiça
pela investigação do Ministério Público que apura irregularidades nos contratos de shows da 24ª Mission Fest de 2013. E o senhor agora tem comemorado e divulgado na mídia o desbloqueio dos bens, como se o processo tivesse encerrado. Mas o senhor tem ciência de que continua sendo investigado e que o desbloqueio dos bens não altera em nada as investigações? A verdade sobre Marcelo Rangel. Entre os contratos que não são honrados pela Prefeitura está o da coleta de lixo, que pode ser interrompida a qualquer momento. Para piorar a situação, por irresponsabilidade da Prefeitura, o aterro Botuquara se tornou um lixão a céu aberto. Como não foi construída uma nova célula, o lixo está sendo depositado de maneira irregular, poluindo o meio ambiente. Temos 2 contratos em aberto de um imóvel situado Augusto Ribas, 219 e 273, onde está localizado o prédio das zoonoses. A prefeitura não paga aluguel. Vai dar uma olhadinha lá nas zoonoses. Veja o estado em que se encontra o imóvel que está alocado para a prefeitura. Quer dizer, além de não receber nada de aluguel, né, o imóvel está se decompondo. No começo a gente recebia 8 pacotes, né? Depois foi diminuindo para 4 pacotes. Antes vinha pacote bem grande, né? Daí depois me diminuíram para 4 pacotes pequenos. Começou a faltar, eles falaram que era falta de combustível, né? Daí depois eles comentaram que era por muita gente e o pedido que ele fez não daria para todo aquele tempo, né? Atraso no contrato do lixo, atraso no pagamento de fornecedores, atraso no repasse para entidades assistenciais, não pagamento da documentação dos ônibus escolares, aluguéis atrasados, não reeleja, irresponsabilidade. O tempo passa rápido e a gente parece ficar para trás. No trânsito, na fila do posto, no ponto de ônibus. O tempo é curto para ficar com a família, para estudar, para quem precisa atravessar a cidade. O tempo faz a diferença para o trabalhador que está desempregado, para quem espera para nascer. Tempo é dinheiro e é desperdiçado em cargos comissionados e na falta de planejamento, enquanto há lugares abandonados na cidade. O tempo é precioso e por isso Ponta Grossa não pode esperar mais 4 anos. Eu quero um novo tempo, um novo prefeito, Aliel Machado. Aliel Machado, o nosso candidato, não responde a nenhum processo por corrupção. Fez uma gestão rigorosa da Câmara Municipal, cortando gastos, acabando com mordomias e devolvendo dinheiro aos cofres públicos. O mandato à frente do cargo mais importante do Legislativo completa esta semana 500 dias. E neste tempo ele não teve medo. Foi ousado e tomou atitudes que incomodaram muita gente. Regulamentou o uso dos celulares dos vereadores pagos com dinheiro público. Com essa medida, houve uma economia de 40%. Outra medida que diminuiu os gastos da Câmara foi a instalação de rastreadores na frota usada pelos parlamentares. Desta vez, a redução foi de 72% em combustível. Aliel Machado, o nosso candidato, é um deputado respeitado por lideranças locais e nacionais. Tem uma grande capacidade de trabalho e estará sempre ao lado das pessoas. Você pode escolher entre um político que responde a vários processos e outro que já provou que administra respeitando a lei. Essa coragem é uma coragem característica do Aliel. O que nós precisamos na política é justamente essa coragem, essa independência, que as decisões não sejam tomadas por grupos pequenos fora de Ponta Grossa. O povo de Ponta Grossa precisa decidir por si mesmo e o Aliel representa o povo. Tem 3 palavras que eu posso definir o Aliel: caráter, competência e honestidade. O Aliel tem sensibilidade. Ele não será um prefeito de gabinete. Ele será um prefeito das ruas e dos bairros de Ponta Grossa.